No Vida e Companhia de hoje vamos receber Ana Vivanco, uma das poucas mulheres mecânicas de avião. Nós vamos saber tudo sobre o dia a dia dela, formação, mercado de trabalho. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Então vamos começar. Como você foi parar nessa área, né? Que muitas vezes, quando fala mecânica, já se pensa no lado masculino, né? Uma função masculina. Sim. Agora, mecânico de avião, me conta como foi. Na verdade, desde quando eu tinha 5 anos, eu fiz a minha primeira viagem, né, de avião. Foi quando eu tinha 5 anos de idade. Fui para Natal com a minha mãe. E lá, com 5 aninhos, por incrível que pareça, eu consegui me apaixonar por aviação. Naquela época a gente podia entrar na cabine junto com o piloto, né? Então foi um mundo novo, totalmente diferente, que eu acabei ficando encantada. E de 5 anos em diante, assim, eu não consegui deixar a aviação. Quando eu estava na casa da minha avó, eu pegava os utensílios de cozinha dela, colocava assim no sofá, fingia que eu estava pilotando o avião, nem sabia como é que pilotava avião, mas ficava fingindo. Meu pai gostava muito de levar a gente para o aeroporto de Congonhas, para a gente ver avião de perto. E o meu pai, ele era piloto da Varig Log, né? O meu falecido avô Fernando, ele era paraquedista da Força Aérea. Então, tá um pouco que na veia aí a aviação. Eu sempre fui apaixonada e sempre me encaminhei para isso. Qual é a formação para entrar, então, nessa área? Para entrar na área, hoje você só precisa de um tecnólogo, um curso técnico, né, na verdade. Em mecânica? Em mecânica de aviação. Ah, sim. Então, você faz um técnico de mecânica aeronáutica em escolas que são aprovadas pela ANAC. Além do MEC, a ANAC também precisa aprovar essas escolas. Eu decidi fazer, na verdade, começar com bacharel em Ciências Aeronáuticas. Então, eu comecei na Universidade em Morumbi, concluí meu bacharel em Ciências Aeronáuticas, fiz alguns cursos de aperfeiçoamento também lá dentro, iniciação científica também, até construindo um drone assim do zero, calculando o perfil de asa, tudo, foi uma experiência muito legal. Depois disso, eu fiz o técnico de mecânica aeronáutica, que aí são básico, GMP, que é a parte de motor, célula, que é a parte de toda a célula do avião, assim, para ficar um pouco mais fácil de entender, todo o tubo assim, do avião é a célula. E também tem o módulo de aviônica, que é a parte elétrica, software. Então, são 3 carteiras que nós temos que ter aí. E aí, além da universidade, né, do bacharel e do curso técnico, hoje eu estou fazendo um mestrado na USP para aperfeiçoar mais um pouquinho aí o meu caminho. E no meio da turma, né, então, dos outros estudantes, qual que era a porcentagem ali de homens e mulheres? Na universidade, por também ter pessoas interessadas na parte administrativa e também comissário, na turma assim, de 90 alunos, nós éramos em 5 mulheres. Então, pouco, né? Até se mesmo tendo um interesse em outras áreas, né? Exato, mas por incrível que pareça, já era muito, porque não é comum você encontrar mulher nessa área, né? Agora que está sendo mais visado, né? Mas no curso técnico, eu era a única mulher da turma. Ouvia piadinhas ou não? A turma era bacana, assim? Era tranquilo. Na universidade era um pouco mais pesado, o pessoal fazia algumas brincadeiras, alguns preconceitos chatos, né? Mas eu acho que aonde eu cheguei fala por si só. Eu não precisei responder na hora nem provar nada para ninguém. Eu só segui meu caminho e usei isso para me fortalecer. E no curso técnico foi muito mais tranquilo, assim. Os meninos me davam apoio, eles me queriam junto, eu dava aula para eles, por incrível que pareça. Então foi mais tranquilo. Como foi entrar no mercado de trabalho?
nessa área? Difícil. Muito difícil. Eu fiquei 6 anos tentando entrar. Nossa, desde o início da faculdade, eu fui conseguir entrar, passou todo o período de bacharel, eu fui conseguir entrar quando eu estava fazendo o 2º ano do técnico. Primeiro por não ter contato lá dentro da empresa, né? Fica um pouco mais difícil. Na época não estavam contratando também, porque era pandemia. E depois de 6 anos, o coordenador, na época, foi na escolinha que ele fez buscar alguns currículos. E depois, até que já tinham fechado as vagas de currículo, tudo, o dono da escolinha me chamou para conversar. Falou: Ana, você tem as melhores notas, vou entregar seu currículo, vou tentar, né, fazer esse meio de campo para você. E depois de um tempo, o coordenador ligou para mim no meu celular, se apresentando, falando que era coordenador de manutenção de Guarulhos, né? Aí nessa hora assim, parece que o mundo tinha subido no meu pé, tava até com as pernas tremendo, de emoção. Mas hoje em dia tá mais tranquilo entrar. Antes era um pouco mais difícil, um mundo mais fechado. Você está há quanto tempo na área? 4 anos. 4 indo para 5 anos. E hoje você trabalha onde? O que você faz? Como que é o seu dia a dia? Eu sou mecânica de aeronaves, né? Mas eu também sou responsável pelas bases internacionais da Latam. Principalmente quando tem manutenção terceirizada, que não é pessoal próprio da Latam. Então, tudo que se diz de manutenção nas empresas que pegam manutenção terceirizada internacional, eu sou a responsável. E o que faz isso? Você é responsável no sentido do quê? Fiscalizar o trabalho dessas pessoas? Isso, é parte de auditoria, melhorias que a gente encontra, por exemplo, em algum atraso que a gente teve, indo de Guarulhos lá para fora, né? Para uma base Inter, ou da base Inter para cá, eu faço um plano de ação, vejo a melhoria e apresento ela para a gente poder que isso não ocorra novamente, né? Então, tudo que se refere, literalmente tudo que se refere à manutenção em empresa internacional, ou na base internacional da Latam, eu sou responsável. Mecânico a gente já pensa, né? A pessoa está lá, suja de graxa, está mexendo num monte de equipamento, de ferramentas, peças. Acontece assim na área que você trabalha ou não? Você sai limpinha de lá? Acontece, acontece. Tem os dias que a gente entra no ônibus e ninguém nem quer ficar perto da gente por conta do cheiro da graxa, que é horrível. A gente fala até que tem cheiro de barata. E tem dias que eu também mexo só com software. Então, vou sair de lá limpa. Mas a gente nunca sabe o que nos aguarda, né? É sempre uma caixinha de surpresas. Aí, então, tem a questão de colocar a mão na massa, ali nas ferramentas, enfim, nos equipamentos, mas se trabalha muito também com o software, E o que desse software? O que ele tem? Porque hoje em dia, praticamente, tudo ali, né? Todos os equipamentos, eles têm uma ligação com tecnologia. Na verdade, hoje as aeronaves, elas são puro software, né? Tanto que a gente tem a tecnologia que a gente transforma aquilo que deveria ser cabo de aço, literalmente, ela se transforma em força por cabos elétricos e aí chega até os componentes da aeronave que são responsáveis por aquele cabo, né? Nós temos também muitos softwares, por exemplo, de navegação. Então, é o GPS do piloto. O piloto, ele vai daqui para Miami. Ele vai ter um mapa lá, numa telinha assim do lado dele, ele vai ter um mapinha lá dos pontos que ele tem que ir, a rota que ele tem que fazer. Então, isso a gente também atualiza. Comunicação, também tem software.
tanto para falar com os passageiros, quanto para falar com a torre e outras aeronaves, a gente também atualiza. Então, são softwares de motor também, existem softwares no motor para combustível, são várias áreas que possuem hoje em dia, né? Software não é mais tudo mecânico e cabo de aço como antigamente, é mais moderno. Hoje a aeronave, ela fala muito com a gente consegue entender ela só olhando para ela, é como se fosse uma pessoa mesmo falando os sintomas dela para a gente. A equipe é formada pela grande maioria de homens e quantas mulheres trabalham com você? Sim, maioria de homens. Hoje nós somos 103 mulheres para mais de 1000 pessoas trabalhando lá, né? Então, assim, na área da mecânica, né? Sim. Mas como está sempre dividido, tem pernoite, tem pista, tem hangar, são vários períodos e locais diferentes. A gente costuma, assim, contando nos dedos, são 6 mulheres trabalhando no mesmo período. Na mesma função que você? Na mesma função, de mecânica. Tem alguma diferença quando a gente fala do mecânico, então, né, da mulher e do homem? Você percebe alguma diferença? Não tem diferença alguma. A única diferença para mim é que os homens, infelizmente, a maioria ainda, têm o preconceito achando que a mulher não vai conseguir, não vai ser capaz daquilo. Então... Percebem quando você fala que a tua profissão é essa? Geralmente, eles olham para mim e falam assim, você é mecânica? Sou. Nossa, mas o que você fez assim? Você faz o quê? Você limpa a aeronave? Eu falo, não. Eu não limpo a aeronave, eu troco roda, eu mexo com graxa, eu troco motor, inclusive eu já troquei motor também, fiz parte da equipe de troca de motor. E aí a pessoa fica assim maravilhada. Quando é mulher, fala assim, parabéns, caramba, né? Obrigada por chegar até aí, mostrar que a gente também é capaz disso. E o homem já fica um pouco mais incrédulo, assim, achando que a gente não consegue trocar uma roda, sendo que a gente tem equipamento para isso, né? Para facilitar o trabalho. E até o seu pai, né? Não sei se seu avô conseguiu ver, né, esse momento da tua vida. O que ele fala, por exemplo, seu pai? O meu avô, ele infelizmente não conseguiu ver. Eu tenho uma tatuagem em homenagem a ele que eu espero que ele esteja vendo tudo isso de onde ele está. Porque eu sei que ele teria orgulho de mim. E o meu pai, no começo, ele queria que eu fosse piloto. Então, ele até ficou um pouco bravo quando eu falei que eu queria ser mecânica. Ele falou assim, você quer trabalhar com um peão no chão de fábrica? Eu falei, quero, pai, é isso que eu gosto. É disso que eu gosto, né? E hoje ele fala que eu sou o orgulhinho dele, né? Ele e minha mãe, eles falam que eu sou o maior orgulho da vida deles, assim, que eles veem por tudo que eu passei, tudo que eu batalhei. E eles estão muito felizes, assim, comigo. Então, eu sinto tudo isso. Você conhece outras meninas, né, ainda, adolescentes, que também almejam o mesmo que você? Você já encontrou alguma outra menina que queira ser mecânica de avião? Encontrei, inclusive ajudei a entrar hoje na empresa, né? Ela fazia parte de uma terceirizada para fazer limpeza predial e estava fazendo o curso de mecânica. Então, eu pedi para ela, quando ela terminasse o módulo básico, ela me desse o currículo dela, foi isso que ela fez. E hoje ela está lá dentro na ferramentaria, esperando para migrar para a área de mecânica. E também tem uma segurança que é terceirizada também do pórtico, né, que a gente precisa passar, detector de metal.
Ela também fez o básico, fez célula e eu tô levando ela para dentro da empresa também. Então, toda mulher que me fala que está querendo ser mecânica, eu falo, eu incentivo, pergunto se precisa de alguma ajuda e de tempo em tempo eu vejo como é que tá e peço currículo para poder inserir dentro da empresa, né, para trabalhar junto com a gente. O mercado de trabalho, como tá? Tá muito bom, tá muito bom. Como as empresas internacionais como a United, Iberia, Air Canada vieram para cá com vagas para brasileiros, hoje o mercado da aviação está muito aquecido. Então, por exemplo, a empresa que eu estou, ela está com 70 vagas abertas de mecânico. Então, hoje, o mecânico de aeronave está sendo muito necessário. Não é mais igual 2021, por exemplo. Então, está bem aquecido. Está um mercado bom. O salário médio? Depende. Depende muito. A empresa que você vai entrar e o cargo que você vai ocupar. Hoje, um mecânico, ele pode ganhar até os seus 9 mil e pouco, quase 10 mil. E de início de salário, auxiliar está tirando 2 e pouquinho, 2.500 mais ou menos. E quanto tempo que demora para ter, né, a pessoa que entra até realmente estar numa posição de um salário como quase 10 mil reais? Depende do desenvolvimento da pessoa. Tem pessoas que eu vejo que estão lá há mais de 10 anos na mesma função, parados, porque são pessoas acomodadas. E tem pessoas que são dedicadas, inconformadas, que em 4 anos chega num cargo mais alto. Então, depende muito do seu querer, né? E da sua força de vontade mesmo e continuar estudando. E você já passou por situações inusitadas? Até a gente brincava aqui nos bastidores a questão de motor, de turbina, já fala, cuidado com alguma coisa que você vai falar. Eu falei, eu não entendo nenhuma das duas coisas. E aí, como que você resolveu? Alguma coisa assim que foi até engraçada? Olha, na verdade, muitas pessoas, por exemplo, falam turbina, né? A turbina do avião. A turbina, ela é uma parte que fica dentro do motor. Aquela parte grande que as pessoas veem com pás, né? Que a gente chama que são pás do motor, é o motor. Aquele conjunto é o motor. A turbina é só uma partezinha que fica atrás. Geralmente, a gente encontra muito isso em pessoas que estão entrando agora na empresa, ou são novas de aviação. Aí vem todo animado, fala, turbina, e você fala assim, cara, pelo amor de Deus, não fala isso, cuidado. Cuidado com o que você fala, que aqui o povo vai zoar. Vai zoar e não vai perdoar. Você já passou por algum constrangimento, né? A gente falou de uma parte mais engraçada, mas algum constrangimento, assim, mais pesado? Que até te fez pensar, será que eu estou no lugar certo? Na verdade, nada nunca me fez duvidar do lugar que eu tô. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito segura do que eu quero fazer e do que eu quero para minha vida. O trabalho que você realiza, ele é mais preventivo ou realmente é para consertar aquilo que está ruim? Principalmente que a gente, questão de avião, todo mundo morre de medo, né? Tem que estar tudo certinho, né? Porque ninguém quer que dê o pau lá em cima, né? Não, então, a gente trabalha mais com preventivo. Algumas vezes a gente trabalha com corretivo, mas não, se eu fosse falar para as pessoas, fosse dar um recado para quem tem medo de avião, eu falaria, não tenha, porque é tanto sistema redundante para a mesma coisa, são tantos computadores com a mesma função, caso um falhar, os outros assumem, que é muito seguro, E a gente faz realmente as manutenções preventivas, os cheques básicos, os cheques mais pesados. E as falhas que dão, a gente já corrige na hora. Para não ter
nada que possa afetar o avião ou os passageiros ou atrasar o voo. A gente tenta poupar isso o máximo possível. Às vezes até fala, por exemplo, o contato com o animal ou aves, né, que também podem ter ali serem sugadas, né, sim, pelo equipamento. Isso também, como que vocês conseguem? Não dá para prevenir, mas tem um equipamento que consiga resguardar ali a integridade do motor, por exemplo? Na verdade, o motor em si, ele já é muito parrudo, né? Não tem como prevenir isso, não tem como, assim como drone também não tem como prevenir, balão. Então, o que o aeroporto faz, a concessionária do aeroporto faz, é que eles têm um gavião lá, né? Eles têm uma águia lá, para pegar todos os outros pássaros que possam chegar a entrar no motor do avião. Mas quando entra também, quando a aeronave chega, a gente faz a limpeza do motor, inspeciona, dependendo, a gente faz uma boroscopia, que é como se fosse... É uma câmera que a gente coloca dentro do motor. É como se fosse fazer uma endoscopia nossa, a gente faz no motor do avião, para ver como é que ele está. Então, dependendo do que aconteceu, a gente troca as pás do motor, ou troca o motor todo, ou só faz a limpeza mesmo. Se está tranquilo, a gente põe para voar de novo. Você acha que essa área da aviação é uma área promissora? Lembrando que na época da pandemia foi bem complicado, né? Os voos todos foram cancelados, era tudo muito difícil, algumas empresas inclusive chegaram ao ponto de quebrar. Então, como que está hoje esse mercado aeronáutico, né? A aviação, ela sempre vai ser uma área promissora, por conta das tecnologias que a gente tem, sempre avançando, né? Hoje tem aviões, por exemplo, o A350, ele dá falha para o mecânico e ele mesmo já responde. Como assim? O computador dele, ele mostra para o mecânico a falha que aconteceu e já mostra qual manual, o passo a passo que a gente precisa usar para sanar aquela falha. Então, já tira o fator humano de erro da gente usar um manual que não seja aquele, né? Mas, com certeza, é promissor e vai continuar crescendo, E manutenção é algo que é sempre necessário, assim, não tem como substituir. Então, sempre vai ter que ter uma pessoa lá. Essa área, a gente não pode falar, então, que os robôs vão substituir inteligência artificial? Difícil, muito difícil, muito difícil. Muitas coisas precisam do feeling humano, as peças precisam, assim, humano entrando lá para desconectar a coisa, analisar a peça. Eu acho de verdade muito difícil chegar nesse ponto, muito mesmo, praticamente impossível. Bom, a gente está caminhando já para o final da nossa conversa e o que você deixa de recadinho até aí para as mulheres, para as jovens, adolescentes que estão procurando uma carreira, uma profissão, gostam, já entendem que gostam dessa parte de mecânica, mas nunca tinham pensado no assunto? Olha, eu mesma nem sabia que existia a profissão de mecânico aeronáutico. Fui descobrir na minha faculdade. E o que eu tenho para falar é só venha, se prepare, faz os cursinho técnico, uma especialização bacharel também é sempre bem-vindo, mas não desiste, vem que tem lugar e está melhorando. Agradeço a participação hoje com a gente de Ana Vivanco, que é uma das poucas mulheres aí mecânicas de aviação. Obrigada. Obrigada a você. O nosso programa é A Vida e Companhia, fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.